Mas vamos começar falando de Atlético. A gente, como eu disse, vai falar de Atlético, Cruzeiro e América, mas hoje, por motivos óbvios, o programa vai dedicar um tempo maior ao Galo. Atlético que ontem foi derrotado pelo Internacional, perdeu por 3-0 no Beira-Rio, ficou numa situação um pouco mais complicada no Campeonato Brasileiro, tem 32 pontos, está em sétimo, são 10 pontos de diferença em relação ao Palmeiras, líder do campeonato. Só que agora está mirando já a Libertadores, tem um jogo na quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre esses dois temas. Eu queria começar já chamando o Betinho para falar inicialmente sobre o jogo de ontem. Atlético que teve mais a posse da bola, teve mais finalizações, só que defensivamente foi muito mal, principalmente no primeiro tempo, né, Betinho? Tomou os 3 gols ali em 30 minutos e não conseguiu reagir no placar, pelo menos, digamos assim. O que você tira desse jogo de ontem, dessa reestreia do Cuca? O atleticano precisa de entender alguns fatores, né, importantes, que o sistema defensivo do Atlético tem falhado e não é de hoje, né? Mas o sistema defensivo, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente fala não dos 2 zagueiros centrais, a gente fala de uma equipe, de um bloco coeso que não está existindo, né? E mais que isso, a gente precisa de se atentar que o Atlético ontem tocou 600 vezes a bola. Isso são números altíssimos para um time de futebol, principalmente no futebol brasileiro. O que falta? Talvez esteja faltando um pouco de ambição. No Brasil também há uma cultura também que se ganha, se escorna, né? É como se eu pegasse a cadeira aqui e começasse a ficar mais folgado aqui, né? E ficasse mais relaxado com a vida tá ganha, né? Então o Atlético precisa de criar alguns movimentos, como, por exemplo, uma taxa que incomoda. Se tivesse uma taxinha aqui onde a gente está sentado, a gente se sentiria de uma maneira mais incômoda, né? Então a gente precisa de criar alguns fatores novos para poder esse time render, porque é inacreditável você olhar as peças do Atlético que entram e as que saem e falar que o Atlético está apresentando esse tipo de concentração. O nível de concentração do Atlético está baixíssimo. Posso lembrá-los do jogo 3-1 contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. O Atlético estava vencido o jogo, mas 44 minutos ninguém subiu na bola. Você dá um desconto. Está ganhando de 3-0, 44 minutos. Mas esses fatores se repetiram em outros momentos de maneira recorrente. E ontem, contra o Internacional, esse momento foi longo demais. Foi curto para o jogo, mas foram 25 minutos de 3-0 para o Inter. Isso acaba com uma competição em 25 minutos. Então, é preciso... E o Cuca é esse cara para poder fazer isso, mas é preciso também responsabilizar as pessoas de que a herança do Turco... Não, peraí. O jogador também tem que se responsabilizar por alguns encaixes. Quando você tem um treinador que talvez você não acredite tanto no potencial dele, você faz um encaixe em campo. E quando o time é bom, é a mesma coisa que eu estou falando aqui, um pouco de... fazendo analogias com a engenharia aqui. Se você não tem o melhor porcelanato, você tem que ter pelo menos um ótimo pedreiro para poder equilibrar as coisas. Você não pode ter as duas coisas ruins. Mas dá para poder ajustar. Será que o Nacho, o Jair, o Alan, eles esqueceram como fecha espaço? Futebol hoje, né, Túlio? Futebol, você sabe muito bem, é briga por espaço. E o Atlético tem sido pouco competitivo. E quando compete, o Atlético teve 70% de posse de bola. Mas essa conversa, quando eu falava há um tempo com alguns seguidores discutindo em rede social, diplomaticamente, claro, mas as pessoas, mas o que vale é a bola na casinha. E é o que vale. Então o Atlético precisa de ser mais incisivo, de querer mais, de desejar mais. E aí precisa de alguém. E aí acho que nesse momento também é hora das pessoas, além de se responsabilizarem, os jogadores, de também o presidente aparecer mais, de cobrar mais, porque não está faltando salário em dia. E não é que é uma grande virtude, isso é uma obrigação, mas no Brasil, as condições que a gente sabe que existem de futebol, a gente entende que isso... todo mundo quer jogar no Atlético hoje, ou é mentira? Antes era difícil ter um treinador pro Atlético. Hoje todo mundo joga aí, todo mundo que nem o Atlético sondou, aparece o gigante brasileiro. Quantas vezes vocês já leram essa notícia? Gigante brasileiro está na briga. Não está na briga às vezes nada, mas o empresário coloca o Atlético no meio, porque isso dá um up, dá uma subida na cotação de quem está sendo especulado. Então acho que o Atlético agora precisa de os jogadores se fecharem e entenderem que eles precisam de ter a responsabilidade deles. Acho que um treinador tem responsabilidade muito grande, mas ela para ali nos 25%, 30%. O restante é com quem faz
faz a bola entrar. Então, acho que passa por isso também. Acho que o Atlético ontem demonstrou ali que não estava focado. O posicionamento de alguns atletas ali, o Cuca foi perfeito na coletiva. É isso que eu ia comentar. O próprio Cuca falou, né, que uma das coisas que mais pegaram ali para aquele jogo, principalmente nos primeiros 30 minutos, foi a distância entre a primeira linha de defesa e a linha de meio-campistas, especificamente os volantes, né? E é algo que a gente tem visto há muito tempo. Com frequência, né? O gol do Maurício escancara isso, né? Que o alemão ganha de cabeça do Júnior Alonso, tem um espaço entre o Alan e o Júnior Alonso e o Nathan Silva. O Nathan Silva vai recuando, abre para o chute do Maurício e com rara felicidade marca o gol. Mas é algo que a gente viu muitas vezes esse ano, né? Muitos contra-ataques que o Atlético levou e tinha um buraco entre a linha de defesa e a linha do meio-campo. Então é algo que precisa ser corrigido até com certa urgência para não acontecer de novo, né? Principalmente no jogo contra o Palmeiras, que é a grande decisão do Atlético. Sim, a gente vai falar justamente sobre isso, porque agora tem pouquíssimo tempo para tentar corrigir esse tipo de defeito. O jogo já é quarta-feira. Mas a gente já percebeu que, apesar do pouco tempo, o Cuca já tentou colocar algumas coisas dele ali, né? Se a gente pensa na prática, vamos pensar na escalação. O que mudou em relação ao time que perdeu para o Corinthians? O Nathan Silva voltou no lugar do Igor Rabelo na zaga, foi uma alteração até um pouco contestada, porque o Nathan Silva não está tão bem e o Igor Rabelo estava apresentando um futebol melhor. E aí teve uma mudança forçada, entre aspas, porque o Zarate foi poupado para o jogo de quarta-feira, nem viajou para Porto Alegre. E aí o Cuca colocou o Ademir, que na minha visão ali até fez alguma coisa no primeiro tempo. Foi o cara que mais tentou e foi substituído logo no intervalo. Eu queria chamar o Túlio para perguntar justamente isso. Túlio, o que você achou dessas alterações que o Cuca fez? E principalmente sobre essa, que foi talvez a mais contestável, que foi na zaga. Você faria esse tipo de mudança? Você acha que faz sentido o Cuca colocar o Nathan, apesar do momento pior dele em relação ao Igor Rabelo, considerando, né? Provavelmente ele colocou o Nathan ali, porque é um jogador mais rápido e por causa do histórico, né? Do ano passado, foi titular. Enfim, o que você pensa disso daí? Bom, eu não colocaria, eu não mexeria pelo Igor Rabelo estar jogando bem, não pelo Nathan Silva e tudo, mas o Igor vinha apresentando um bom futebol quando vinha sendo acionado, teve poucas chances esse ano, mas quando teve, agarrou essa chance, fez por merecer a titularidade, o Nathan não vinha num bom momento, mas o Cuca tem muita confiança no Nathan, é um cara que chegou ano passado e mudou o patamar da zaga dele, fez o Atlético ser mais seguro no ano passado, apesar dos erros que ele cometeu, alguns contra o Palmeiras que foram decisivos, né? Mas o Cuca tinha confiança nele. Então, quando o treinador vem e quer dar uma chacoalhada, fazer alguma coisa, ele aposta em que ele tem confiança. O Cuca, por estar aqui, ele já conhece bem o elenco, sabia muitas coisas e aproveitou para apostar no Nathan. Não fez uma partida tão segura defensivamente, porque a defesa estava muito exposta ontem também. Então, tem que dar esse desconto a ele também, que a culpa não é só dele, a culpa é de um sistema todo que o Cuca tem que mexer. E sobre a entrada do Ademir, é um outro lado, né? Porque o Ademir não estava aqui ano passado, enquanto tinha outros que o Cuca já conhecia, mas talvez ele tenha apostado mais na velocidade do Ademir, para explorar um pouco as costas laterais do Inter, mas também não funcionou muito, apesar do Ademir ter tido uma grande chance de gol e tal, tanto que saiu no intervalo, e o time melhorou no segundo tempo, com a entrada do Vargas, que é um cara que dá mais movimentação, que gira o campo inteiro. Então, eu não teria feito essa mudança do Nathan, mas eu entendo a mudança e também entendo a entrada do Ademir, mas eu prefiro outras peças hoje. Eu prefiro ter o time com Vargas, que eu acho que ele, além de puxar mais a marcação, ele atrai mais olhares dos defensores, ele abre espaço. Um cara tecnicamente muito bom, né? Muito acima da média. Sim, e ele faz o time girar, por exemplo. Com ele em campo, o Keno foi pro lado direito às vezes, o Hulk sai um pouco da área, o Arana ganha mais espaço no fundo na esquerda. Então, assim, ele dá muitas possibilidades para o Atlético no ataque. Então, acho que é uma mudança que até que o Cuca pode pensar para quarta-feira, caso o Zarate ainda não reúna condições ideais de jogar. Certo. Queria já agradecer o pessoal que está entrando na nossa live aqui, participando. Tem um rapaz que está participando aqui que está intitulado O Carinha que Mora Logo Ali. Está com a foto do Cris, de Todo Mundo Odeia o Cris. Mandou um abraço para o grande Betinho aqui. Um abraço para ele. Peço para todo mundo já ir deixando like, mandando ele gente boa pra caramba. Gente boa, você conhece? Sabe de quem se trata? Ele está sempre presente nas lives do Fala Galo, lá. O Carinha que Mora Logo Ali. Ele é perfeito. Maravilha. Faz parte do fã-clube, né? Faz parte. Vamos arrumar outros ídolos, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Ajuda aí. Abraço. Ô Pedro, eu queria ainda falar sobre o Campeonato Brasileiro, o último tema antes da gente partir para Libertadores em si, que vai ser o principal tópico do nosso debate. O Atlético perdeu, segunda derrota consecutiva, parou nos 32 pontos, caiu de 4º para 7º na competição.
E já vê o Palmeiras a 10 pontos de distância, vê o Corinthians mantendo a regularidade, apesar de nem sempre jogar o melhor futebol. Vê um Fluminense muito bem nas 2 competições que disputa. E vê um Flamengo crescendo de forma perigosa para quem está ali em cima e quem vai enfrentá-lo em qualquer competição. Queria te perguntar se você acha que ainda dá para esse Atlético pensar em título. Faltam 18 rodadas, o Cuca falou quando ele chegou, né? Quando faltavam 19 rodadas, que precisava vencer 15 e torcer para os outros perderem. Agora precisa vencer 15, mas em menos jogos. Ainda dá para acreditar numa arrancada rumo ao bicampeonato seguido, ou você acha que é melhor focar na Libertadores? Eu acho que o primeiro fator que a gente tem que colocar é que esse jogo de meio de semana contra o próprio Palmeiras é decisivo para ambos os lados, porque se o Palmeiras perde, ele coloca o foco inteiro no Campeonato Brasileiro, e eu acho que é bem provável os outros times, inclusive, já colocarem o Campeonato Brasileiro como difícil, porque o Abel Ferreira vai focar principalmente no Brasileiro. Então o Palmeiras possivelmente dispararia ainda mais na liderança. Agora, se o Atlético perde, e no caso é eliminado, eu estou falando no primeiro jogo, ainda tem o segundo, mas se o Atlético é eliminado, aí ele foca no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o exemplo do Flamengo é muito bom, porque se você for pegar, o Flamengo já chegou a estar, se não me engano, 14 pontos de diferença do líder e hoje está a 9. Então, assim, dependendo de como o Cuca ele for administrar esse elenco, como o Cuca o quão rápido o Cuca vai conseguir trazer o Atlético mais semelhante ao Atlético de 2021, vai depender para ver se esse time vai conseguir colar ou não no Palmeiras, que hoje é o líder do campeonato. Então, assim, acho que está cedo para a gente falar que desiste ou qualquer coisa assim do gênero, mas, obviamente, 10 pontos de diferença é muita coisa, né? Ainda dá, gente?